Página 148, a espiritualidade cristã, né? Eu já estava pensando, já tive a oportunidade de pregar aqui, não aqui, mas lá em casa, né? Quando a gente estava fazendo a live, né? Lembra da época das lives? Tudo era quando era live, né? Na época do Covid, estava pegando todo mundo. Aí, mesmo com Covid, Deus me deu força para poder fazer o culto em casa, transmitir e pregar uma mensagem no Salmo 23. E agora Deus está me dando a oportunidade, mesmo dengoso, com dengue, mas também está aqui no estudo bíblico. E é claro que os sintomas estão mais razoável, né? E da dengue dói as juntas, dói os olhos. E ontem à noite eu suei, alaguei a cama de suor. Eu estava pensando comigo e rindo sozinho. Parece que eu estou suando igual um peru dentro de um forno em época de véspera de Natal. Mas graças a Deus está dando a força, né, para tomar bastante líquido. E uma coisa que a Jana também está fazendo, que está ajudando na imunidade, né, não baixar tantas plaquetas, é o suco de água de coco com maçã e inhame, principalmente o inhame, né? O inhame ele é bom para não deixar as plaquetas cair tanto. E aí, para ajudar o fígado, o que você tem que fazer? Estou dando aqui as receitas, né? Eu já tive dengue uma vez, parece que da primeira eu sofri mais, não estava... se bem que cada dengue é um jeito. Mas para você ajudar o fígado, você comer coisa amarga. Já no primeiro dia, depois da janta, eu fui ali, peguei 3 folhinhas de boldo, já nem macetei, fiz foi mastigar mesmo. Mastiguei, engoli um pouco, não consegui engolir tudo, e aí já ajudou o fígado. Aí depois eu consegui, com o Zé Rapadura, aquele negócio que amarga também, não, mais amargoso ainda, aquele pozinho, quina. Agora, depois do almoço, depois da janta, eu já ponho a quina no copo com água e tomo também. Graças a Deus estamos aí, estamos de pé. Deus é bom, né? Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Irmão Zezinho também, coitado, sofreu com a dengue um tempo desse para trás, né? 2 anos sofrendo com os efeitos. Felipe também ficou... Até hoje o fígado ainda fica meio, né? O Felipe também sofreu muito com a dengue. Foi 2 dengues que você pegou, né? A primeira foi mais de boa, depois a segunda que foi doída, né? Mas venceu, né? Graças a Deus. Você também teve dengue, Luci? É? A fadiga eu senti mais no primeiro dia, que eu senti mais fadiga. Depois, graças a Deus, não estou deixando de alimentar, né? Porque senão você fica fraca, aí fica mais fraca ainda, né? E tomando meio soro também, tomei Gatorade. Muito bem, Deus é bom, né? Ele que nos dá saúde física e espiritual e nos sustenta. Nossa vida física, emocional e espiritual, né? Aí na página 144, nós vamos ler o versículo que está aí, que é o texto também da nossa devocional da semana, né? É muito bom esses estudos, que cada estudo no final tem uma tarefinha de casa para você responder, para você fazer, né? Página 144. João 14, João 17, 23, mas já está em cima, bem aí na página mesmo, já tem
Eu vou ler aqui então, que diz a espiritualidade cristã, eu neles, isso Jesus orando, né? Eu neles e tu em mim, dizendo ao Pai, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Vamos orar? Ó Deus, Deus maravilhoso, quão grande é o teu amor, Senhor, amor eterno, perfeito por nós, incondicional. Que nós possamos ser constrangidos dia após dia, fascinados por Ti, pelo amor do Senhor, pelo Teu caráter, pela Tua pessoa, pela Tua palavra. Ó Deus, e que a nossa espiritualidade cristã se manifeste cada dia na comunhão com o Senhor, no nosso lar, na igreja, no mundo, ó Deus, como discípulos do Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou e nos ama com amor eterno. Dai-nos entendimento da Tua palavra. Mais uma vez nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, nosso estudo, né? Acompanha aqui a leitura, diz o seguinte: infelizmente, nossos dias têm sido palco de um dramático declínio da espiritualidade bíblica por parte de crentes, de líderes eclesiásticos e até de igrejas inteiras. 148, eu falei 144? Perdão, é 148. 148. Obrigado. Então, a espiritualidade está bem em baixa nos nossos dias, né? Embora haja tantas igrejas no Brasil, a distância das doutrinas bíblicas fundamentais e do bom testemunho tem aumentado. Então, a distância, a falta de conhecimento das doutrinas bíblicas e o bom testemunho também tem faltado muito em muitas igrejas, apesar de tantas igrejas existentes hoje no Brasil. Toda essa perspectiva revela a fragilidade da espiritualidade da igreja brasileira, igreja evangélica brasileira. O que significa, então, espiritualidade? Definir espiritualidade não é fácil, visto que o seu significado é amplo e complexo. Por esse motivo, uma grande variedade de práticas religiosas surgiu na história, reivindicando cada uma o significado de espiritualidade. Porém, ao abrirmos a palavra cristã como qualificador da espiritualidade, limitamos o seu significado a partir de Cristo. Então, Cristo define a verdadeira espiritualidade, ou seja, um relacionamento com Cristo, né? A obra de Cristo justifica o pecador e o une a Deus, que é perfeitamente santo. Então, a gente só tem uma espiritualidade por causa de Cristo, que veio, morreu, ressuscitou, nos dando a possibilidade de nos reconciliar com Deus por meio dele, para que através da obra dele, da intermediação dele, nós podemos chegar a Deus e ter aquilo que nós chamamos de espiritualidade, um relacionamento com Deus. Essa obra é essencialmente espiritual. A espiritualidade cristã é a comunicação desta fé em Cristo através de um estilo de vida que envolve comprometimentos públicos. Trata-se, portanto, da vivência na sincera relação com Deus, pela qual todas as relações humanas são afetadas, como familiares, comunitárias e missionárias. Então, a partir do seu encontro com Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, os seus relacionamentos também com o seu próximo vai mudar, né? A começar na família e agora um relacionamento com a igreja, o corpo de Cristo, e no mundo. Então, primeiramente, vendo aqui como que fica na família, a espiritualidade na família. A família é a estrutura social mais fundamental, visto que ela é responsável pela formação básica do homem. Aquele que é indiferente com a sua família é moralmente questionável, porque ainda não conseguiu atender aquilo que lhe é básico.
A palavra de Deus proíbe qualquer homem negligente com a sua família de assumir funções oficiais na igreja, conforme 1 Timóteo 3 e Tito 1, né? Fala que o pastor, o presbítero, deve ser qualificado quanto ao zelo de ter uma família em ordem, né? De amar a família, de ser um esposo, um marido, conforme ensina as Escrituras, né? E pai também. E instrui o tratamento também da mulher e dos filhos, né? Diz lá, Efésios 5, 25, primeiramente falando aos homens, esse texto lá de 25 até o 32, né? Que as mulheres devem ser submissas a seus próprios maridos, e depois fala que os maridos devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Isso é o quê? Espiritualidade. E mais na frente, lá em Efésios capítulo 6, diz o quê? Fica comigo aqui, não viaja não. O que diz lá em Efésios 6? Diz que os filhos devem obedecer os pais, né? Honrar pai e mãe. Isso é espiritualidade. Então, espiritualidade não tem a ver simplesmente com estar na igreja cantando, orando. Não, é a minha vida familiar. É espiritualidade também, né? E aí fala do testemunho das mulheres também, né? Conforme o texto lá de 1 Pedro, capítulo 3, que ensina que é o único lugar na Bíblia que diz que você deve evangelizar em silêncio. Você já viu isso? Evangelizar em silêncio? Porque a gente evangeliza falando, né? Testemunhando, com palavras. Mas ali, Pedro vai falar para a esposa, né? Não ser como uma goteira pingando na orelha do marido, né? Falando e falando e falando e falando e falando. Mas deve ganhar o esposo com o seu bom testemunho, né? E não é com muitas palavras, mas com o seu testemunho de uma mulher temente a Deus, né? Então, assim as mulheres devem fazer. E isso é espiritualidade também, né? E os filhos, da mesma forma, Efésios capítulo 6, que eu já citei, e Colossenses 3:20 também, fala de honrar pai e mãe, né? E dos pais também ensinar os filhos no temor do Senhor, no caminho do Senhor. Agora, você é perfeito na sua espiritualidade? Qual o único que foi perfeito na sua espiritualidade? Jesus, né? Talvez você possa olhar para você e dizer, meu Deus, tem misericórdia de mim. Todos nós precisamos da misericórdia do Senhor, né? Que somos falhos, somos pecadores, nós erramos, nós falhamos. O que a gente não pode é permanecer no erro, no pecado, né? Então, a diferença, e isso faz parte da espiritualidade, a diferença daquele que é um convertido a Cristo para aquele que não é. Porque o convertido a Cristo, ao pecar, ele se arrepende, ele busca o perdão de Deus, ele crê em Cristo, que através do sacrifício dele ele recebe o perdão. Jesus pagou todos os nossos pecados lá na cruz, e a gente continua, né? Continua, prossegue, né, na caminhada cristã. Agora, aquele que não é convertido a Cristo, ao pecar, o que acontece? Ele não está nem aí. Para ele, pecar é a coisa mais normal, mais natural. Prossegue na prática do pecado. Então, o que está faltando? Uma verdadeira espiritualidade, né? A família é o primeiro lugar onde a espiritualidade cristã deve ser cultivada. Inverter esta ordem compromete a nossa fé e a nossa obediência a Deus. E às vezes nós somos tentados a inverter isso, né? Somos muito espirituais na igreja e em casa nada ou quase nada de espirituais, né? Vamos dizer assim, na prática das verdades cristãs, né?
conforme nós acabamos de ver aqui, conforme devemos agir como marido e mulher, como pais e filhos, como esposa e esposa, né? Em todos os nossos relacionamentos, né? Até tem uma historinha, eu não sei se é verdadeira, ou falsa, mas possivelmente deve ter sido verdadeira, que diz que a mulher e os filhos, né, chegaram de Malicuia para a igreja e falou para o pastor: pastor, a gente quer morar aqui agora na igreja. Mas como assim? Não, porque aqui, pastor, meu marido é uma maravilha. Aqui esse homem é tão doce, esse homem é educado, esse homem ama a gente, trata a gente com respeito. Não quero morar mais em casa, não. Em casa o senhor não conhece meu esposo. A gente quer morar agora na igreja. Aqui que é bom. O que estava acontecendo com esse homem? Estava achando que a espiritualidade era só na igreja, né? Espiritualidade é a nossa vida como um todo, né? E começa na nossa casa, né? Primeiramente no nosso lar, na nossa família. É fácil? Não é fácil, né? Mas Deus nos dá a graça para fazer o que agrada ao Senhor. E aí, continuando, a espiritualidade na comunidade, da qual faz parte no corpo de Cristo. Deus é um Deus cuja natureza é relacional. Deus nos criou para nos relacionar com Ele. Deus não criou a gente como uns robozinhos para a gente ficar lá, afastado lá, e aí Ele liga e a gente faz os movimentos e sem ter relacionamento com Ele. Não, Deus nos criou para amizade, né? Há vários relatos na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, como Deus quer ser amigo do homem, apesar de nós pecadores, né? Abraão foi chamado de amigo de Deus, Jesus chama os discípulos de vós sois meus amigos, que se fazeis o que eu vos mando, né? Então, o Senhor nos chama para um relacionamento de amizade com Ele, de modo que aquele que por Ele é regenerado, torna-se também um amigo, né? Relacional. A espiritualidade, nesse caso, se manifesta como cristã na relação com a comunidade, tanto de não crentes pelo testemunho da fé, quanto de crentes pela comunhão em Cristo. A igreja é a comunidade na qual esta espiritualidade cresce e floresce, né? Porque ninguém pode dizer que ama a Deus que não vê, se ama seu próximo que vê. Como que eu vou mostrar que eu amo a Deus? Amando o meu próximo, né? Quando eu amo meu próximo. Então, esta é a lei de Cristo, que nos disponhamos a conviver e a cuidar uns dos outros pelo amor, é o que vai dizer Gálatas, né? Ter esse cuidado, esse amor uns pelos outros, que vai dizer também Romanos 12, 5, somos membros de um mesmo corpo, né? O corpo de Cristo. Hebreus 10, 25, quem sabe o que está escrito em Hebreus 10, 25? Esse texto também, eu já mandei esse texto para muitas pessoas, aproveita e faz isso também, faz a mesma coisa. Você está sentindo a falta de alguém na igreja, né? Então, aproveita e manda esse texto de Hebreus 10, 25. Vamos abrir lá para a gente ver o que está escrito em Hebreus 10, 25. Vamos falar juntos? Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém. Então, não deixemos de congregar, né? Não falte aos cultos. Antes faça admoestação, conversa com seu irmão. Está vendo como a gente deve fazer? Se a gente vê que o irmão faltou, conversar com o irmão: irmão, o que está acontecendo? Você está com algum problema? Você está doente? Você está precisando de ajuda? Né? Isso faz parte da nossa espiritualidade.
É por isso que nós é chamado de comunidade de igreja. Não é cada um por si, Deus por todos. Não, é Deus por todos e nós também uns pelos outros, né? E aí, o Hebreus vai dizer que devemos fazer isso, tanto mais a gente vê que o dia da volta de Jesus está se aproximando. As profecias estão se cumprindo. Dia aí é em letra maiúscula, não está? Em letra maiúscula, dia. Está falando do dia da volta de Jesus, né? Então você está percebendo que a coisa está apertando, né? Está próxima à vinda de Cristo. Então a gente não pode ficar de bobeira, né? A gente tem que estar atento, porque ou a gente vai partir, ou nós veremos a vinda de Jesus e precisamos estar preparados para a sua vinda, né? Amém? Então, a espiritualidade na comunidade, né? Também é na comunidade que a gente desenvolve os dons, né? Conforme 1 Coríntios 12 vai dizer, 12, 13, 14, né? Os dons, né? Deus dá os dons para quê? Para eu me servir? Não, para eu servir meu irmão. É para isso que nós recebemos os dons, né? E assim a gente desenvolve a nossa espiritualidade comunitária. E também, em último, a espiritualidade nas missões. A salvação espiritual exige a conversão das nossas relações com o mundo, expressando o amor de Deus àqueles que estão ao nosso alcance. Marcos 12, 30 e 31 diz que Deus nos deixou, resumindo os 10 mandamentos. Quais são os 2 mandamentos? Que resume os 10. Está lá em Marcos 12, né? Amar a Deus de todo o coração, entendimento, alma e força, e amar o próximo como a si mesmo, né? Então, eu vou, de fato, cumprir esse mandamento fazendo as missões, ou seja, proclamando a obra de Cristo ao pecador que precisa de salvação. Cristo nos une a Deus e esta união nos torna, por natureza, comunicadores da graça divina e da glória de Cristo ao mundo. Olha que privilégio, irmãos! Este é um dos efeitos diretos da nossa relação com Deus. Você se torna um comunicador de Deus, da sua graça e da sua glória. A espiritualidade cristã é a vida de Cristo em nós, produzindo condutas santas e testemunho eficaz. Cristo é a base das nossas motivações e ações, e a sua glória é o propósito da nossa relação com Deus. Aleluia, graças a Deus, né? Então, virando aí a página, vamos aqui às perguntinhas para discussão ou reflexão. Nós temos aí 2 perguntinhas que você pode responder aí, né? Tem um espaço. Qual é a diferença entre a religiosidade e a espiritualidade? Será que tem diferença as duas? Será que são iguais? Religiosidade é uma relação com uma religião. Isso é religiosidade, né? Pode ser religião, várias, né? Vários tipos de religião. Então, religiosidade é relação com a religião. Espiritualidade é uma relação com Deus por meio de Cristo. Então, há uma diferença aí bem grande, né? Entre religiosidade e espiritualidade. Você está vivendo o quê? Uma espiritualidade ou uma religiosidade? Tem muitas pessoas que têm vivido uma religiosidade, mas falta a espiritualidade. Quando é que falta a espiritualidade? Quando falta a conversão. Às vezes a pessoa se converte à religião,
seja católico, seja evangélica, seja budista, seja espírita, seja muçulmano, seja o que for, converteu a religião. Mas quando a pessoa é convertida a Cristo, quando Cristo é o seu Senhor e Salvador da sua vida, aí a espiritualidade verdadeira chegou. Porque a pessoa passa a ter um relacionamento com Deus por meio de Jesus. E aí, a religião ajuda, ou pode atrapalhar também, dependendo da religião que estiver, né? Mas eu não vou ser alguém que vai estar preso às normas e regras dos homens, mas eu estarei preso às normas e regras de Deus conforme a Bíblia, que é a minha regra de fé e prática. Aí eu sou livre para seguir a Deus na sua palavra. E aqui está a nossa cartilha, né? Nenhum outro livro é inspirado por Deus, só esse. Então, se o pastor falar alguma coisa que não estiver de acordo com essa palavra, a Bíblia Sagrada, ou o padre, ou seja quem for, eu não tenho obrigação de obedecer. Porque a minha regra de fé e prática é a palavra de Deus. A palavra de Deus. E muitas vezes, como as pessoas estão tão agarradas a uma religião, deixaram a Bíblia de lado e estão seguindo o que o líder, seja pastor, seja padre, seja lá o que for, falou. A regra de fé e prática é o líder espiritual lá, que dita. Meu Deus, é doentio, né? Isso aí. Porque os homens são falhos, erram, mas essa aqui não. É inerrante, é infalível, palavra de Deus. Então eu preciso seguir as Escrituras, né? Essa é a minha única regra de fé e prática. Por isso eu preciso estar lendo, estudando, meditando, pedindo a Deus entendimento, compreensão, e o Senhor vai nos dando a graça, né? Engraçado que vocês já ouviram falar do apóstolo Paulo? Era um bom pregador, um bom teólogo? O que vocês acham? Escreveu aí quase metade do Novo Testamento, né? Paulo escreveu, se não me engano, acho que foi 13 cartas, né, que nós temos na Bíblia, foram escritas por Paulo, né? Desde Romanos até Filemão, foi Paulo que escreveu, né? Aí tem as cartas gerais, chamadas de Pedro, de Tiago, de João. A maioria foi escrita por Paulo. Então, Paulo foi muito usado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Mas Paulo chegou numa igreja, numa cidade chamada Bereia, e ele foi pregar lá para o povo. O que aqueles crentes de Bereia fizeram? Vamos conferir nas Escrituras se esse apóstolo realmente está pregando a verdade. Espera aí. Não é que ele está falando a verdade? Esse Paulo é bom. Agora o povo hoje tem preguiça de ler a Bíblia, como é que faz? Né? Aí, ó, abre a boca, pode enfiar o que você quiser aqui dentro, vai recebendo o lixo. E que tem muita coisa e hoje, com o advento da internet, então eu tenho dó, viu? Mas quanto lixo que as pessoas estão engolindo. E aí, o que vocês acham que vai acontecer? Um desarranjo no intestino da alma. Né? A pessoa vai sofrer, né? Porque deixou de observar aquilo que a palavra de Deus está dizendo para ir simplesmente na palavra de homem, né? Deus nos dá os homens, as pessoas, os pastores, né, os servos de Deus, para nos ajudar.
Mas a gente não pode achar que eles são infalíveis e que, como diz aquele ditado, né? O padre falou, a água parou. Olha para vocês verem a força. E hoje está no meio evangélico também, muitos estão desse jeito. O pastor falou, não vai examinar para ver se de fato é aquilo, não. A água parou. Ai, se for contra. Então, fala lá em 2 Timóteo 4,3, né? Fala para nós aí, 2 Timóteo 4,3. Porque virá o tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira os ouvidos, arrombarão para si doutores conforme as suas próprias consciências. Olha só, não suportarão a sã doutrina. Vai chegar esse tempo, já chegou, né? As pessoas não querem a sã doutrina. Sã, doutrina pura, doutrina genuína. Quer essas doutrinas de homem, de demônio. E sentirão coceira nos ouvidos, né? Por esses falsos profetas que trazem aí o engano, né? Que Deus nos livre e nos guarde, em nome de Jesus, amém? E aí, a outra pergunta fala, como a nossa espiritualidade pode ser avaliada? Como que a gente vai avaliar a nossa espiritualidade uma vez que você realmente é um convertido, né? Como que vai avaliar a espiritualidade? Pelo nosso testemunho, na família, na igreja, na comunidade, no mundo. aí a sua espiritualidade é avaliada, né? As pessoas vão olhar para você e vão te avaliar. Essa aí é realmente uma pessoa que teme a Deus. Que crê em Jesus mesmo como Senhor e Salvador, né? Aí sim. Eu estou rindo aqui da mulher que chegou de Malicuia mais os filhos para morar na igreja, né? Que ela avaliou, avaliou a espiritualidade do marido. Não, a espiritualidade do marido em casa não é boa. A gente vai para a igreja, que na igreja a espiritualidade dele é boa, lá sim, né? Então, a nossa espiritualidade tem que ser boa em casa, na família, na igreja, aonde quer que a gente esteja, no meio do mato, né? Aonde for, né? Então, e aí, vamos para o texto aqui de João 17, para nós fazermos aí as perguntas também da devocional, né? João 17. Você sabia que esse João 17 é a oração de Jesus por você? Jesus orando por você. Se você quer saber um dos conteúdos da oração de Jesus pela sua igreja, né, pelos seus discípulos, por você, está aqui, ó. O que Jesus orou por mim, por nós? João 17. Aí, a oração sacerdotal de Jesus. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumada a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tomou-os, confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus.
Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, protegiu, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. A favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Amém. Vale a pena, se você não fez, faça, né, a sua devocional nesse texto, medite, ore, né, agradeça a oração de Jesus por você, por mim, por nós, né? E aí na página 151 nós temos aqui as perguntinhas. Qual é o ensino central dessa passagem? Então, como já falamos, Jesus ora por nós, Jesus ora pela igreja, né? A oração de Jesus pela sua igreja. Esse é o ensino central, né? Jesus, a própria oração Jesus diz, eu não peço pelo mundo, peço por estes que o Senhor me deu, para que eles sejam um como nós o somos, né? Nós somos um com Deus, com Cristo, né? Ele é a cabeça e nós o corpo. Que relação há entre o ensino do texto e a pessoa de Jesus? Eu coloquei aqui o amor de Jesus pelo Pai e por sua igreja. Se manifesta também nessa oração, né? O amor de Jesus pelo Pai e pela sua igreja. A pergunta de número 2, né? Que relação há entre o ensino do texto e a pessoa de Jesus? O amor de Jesus pelo Pai e por sua igreja. E a outra pergunta, qual o seu compromisso diante desse ensino? Qual o seu compromisso diante desse texto aí? Aí você vai parar e pensar, analisar, o que eu devo fazer diante dessa oração de Jesus por mim? Né? Ser obediente na santificação, preservando a unidade do corpo de Cristo, né? Se Jesus orou para que santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, então que eu possa cooperar com o Senhor na santificação, né? E nessa unidade do corpo de Cristo. E aí, escreva uma pequena oração considerando a devocional dessa semana. Depois você faz aí escreve sua tarefinha, né? Chega em casa, você faz lá. Se não fez ainda, a minha oração eu coloquei, Senhor, meu Deus e Pai,
Graças dou por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Quão grande é o teu amor por nós, nos fazendo teu povo, tua igreja. Obrigado porque nos fizeste conhecer e assim temos a vida eterna. Obrigado por nos revelar a tua glória. Obrigado por nos santificar na verdade. Obrigado por nos aperfeiçoar na unidade do corpo de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Então, escreva aí também a sua oração, né, com base nesse texto, com as suas palavras, né, e cada lição você tem a oportunidade de fazer isso. Nosso próximo estudo vai falar sobre o mal chamado pecado, na página 154, e o texto da devocional é o texto de Lucas 5, 29 a 32, né? O mal chamado pecado. Para a próxima quinta-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus. Bora orar? Deus querido, Deus maravilhoso, obrigado, ó Deus, pela Tua palavra que nos alimenta, que nos santifica, que nos fortalece a cada dia da nossa vida, Pai. Ó Deus, que privilégio que o Senhor nos dá de podermos estudar a palavra do Senhor. Aumenta o nosso amor por Ti, o nosso amor pela palavra do Senhor, nosso amor pelo nosso próximo, para que a nossa espiritualidade cristã, de fato, ó Deus, se manifeste, ó Deus, seja em casa, seja na igreja, seja no trabalho, seja na escola, seja no mundo que vivemos, de maneira que as pessoas possam ver Cristo em nós, na nossa vida, ó Deus, possam ver que nós temos um relacionamento com o Senhor e amamos ao Senhor e amamos ao nosso próximo. Perdoa, Pai, os nossos pecados, abençoa, Pai, aqueles que estão enfermos, a mim também, que o Senhor tenha de misericórdia, trazendo a cura a cada um, ó Deus, e também aqueles que não puderam estar aqui hoje. Senhor, alcance cada um, ó Deus, com o Teu Espírito Santo, com a Tua graça. Obrigado por aqueles que fizeram cirurgia, esteja abençoando a recuperação. Abençoa, Pai. Nós pedimos e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.